Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje aí um episódio muito especial, como eu já vinha falando, episódio número 100. Que jornada, né? Momento bacana, estou muito feliz, estou muito grato em podermos estar aqui comemorando juntos, celebrando juntos esse 100º episódio. E o tema de hoje é um tema aí super importante, é um tema que talvez as pessoas que me acompanham mais vêm falar comigo, que é o que fazer para dar um chega nas crises de ansiedade, o que fazer para dar um basta nas crises de ansiedade, o que eu preciso fazer para me libertar das crises de ansiedade. Então tem muita coisa pra gente falar. Eu já separei o meu copo d'água aqui. Aconselho que você separe uma água para você. Vamos ficar bastante focado aqui. Separa um papel, uma caneta. Tem bastante conteúdo aqui pra gente trazer. E como eu venho falando, trago aqui toda a intenção de trazer o meu melhor para ajudar o máximo possível você que está aí sofrendo com crise de ansiedade. Então é isso, gente. Quero saber aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Já estão com papel e caneta na mão. Deixa eu, inclusive, já colocar aqui o nosso tema e fixá-lo aqui para todo mundo ficar sabendo. Se você quiser já ir falando de repente da onde você está falando, tá me vendo bem, me ouvindo bem. A Sandra aqui comentando, ótimo. Oi, Adelaide. Laís, tudo jóia? Raquel, boa noite. Tudo bom, Nil? Vanessa? Liliere, tudo bom? Oi, Daisy, boa noite. A Sandra, né? Abraço, Sandra, falando de Salvador. Dani, tudo bom? Maive, como é que vocês estão? Boa noite. Dani Branquinha também aqui. Marco, legal. A Adelaide de Cajueiro de Praia, né? Cajueiro da Praia de Piauí. Marcos de Açailândia no Maranhão. Oi, Samela. Gustavo de Sergipe, legal. Pedro Xará aí de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Edinalva. Amábia Carolina do Rio de Janeiro. A Railda Martins, Alessandra de Maringá, Paraná. Que legal, gente. A Maibi de Presidente Prudente, né? Interior de São Paulo. A Quitéria de Brasília, legal. Tô aqui em Brasília também. Pessoal comentando aqui. Oi, Regina de São Paulo, né? Andréia de Santana, Amapá. Beleza, que bom. Legal, o Gustavo de Aracaju, de Sergipe também. Desde de Minas Gerais. A MF Modas Acessórios de Resende, a Júlia, né, de Rio de Janeiro, Camila de Fortaleza. Beleza, gente, vamos lá, tô muito feliz em estarmos aqui juntos. E como eu falei, já prepara a água, papel e caneta e vamos juntos aqui. Vai ser uma bela jornada e tem um super presente pro final. Tem um super presente pro final, um presente que eu só vou comentar no nosso Fala Ansiedade, que é só pro pessoal aqui do Fala Ansiedade. Seja você que está assistindo aqui ao vivo, você que pode estar ouvindo por algum aplicativo de podcast, está assistindo no YouTube. Pessoal que acompanha há mais tempo, sabe que a gente fez uma comemoração no episódio número 50 e foi muito bacana, foi até uma oportunidade de conhecer mais as pessoas que acompanham aqui. E a gente vai ter um presentão também para comemorar então esse 100º episódio. E agora, gente, para começar aqui, o pessoal falando, né? A Neide da Bahia, um monte de gente falando aqui, a Vanessa de São José dos Campos, São Paulo, a Raine de Poranguatu, Goiás, Viviane, a Elisângela de Fortaleza, Ceará. Eu não me canso de agradecer também a tecnologia que nos permite, né? Tá trocando aqui e cada um do seu lugar aí, e a gente tá aqui ao vivo conversando. Gente, primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que eu sei que tem gente que me acompanha há mais tempo. Inclusive, a gente começou o Fala Ansiedade, eu estava vendo aqui, eu achei que tinha sido em março de 2019, mas a gente começou no dia
28 de fevereiro de 2019. Então fez agora aí 2 anos de Fala Ansiedade e agora 100 episódios. E eu quero, talvez tem gente mais antigo, tem gente mais novo aqui. E eu quero primeiro deixar claro para vocês, claro, eu sou Pedro Costa, sou psicólogo, sou terapeuta comunitário, psicoterapeuta, enfim, diferentes formações aí, mas o que eu quero falar para vocês é por que eu falo de ansiedade? Por que eu vim falando tanto de ansiedade e de crise de ansiedade? E eu tenho dois motivos muito importantes para falar sobre ansiedade. Tem um motivo pessoal e um motivo profissional. E eu quero aproveitar que vocês estão aqui me acompanhando. Que motivo vocês querem ouvir primeiro? O motivo profissional de eu falar tanto de ansiedade ou o motivo pessoal para eu falar de ansiedade? O que vocês querem ouvir primeiro aí? Bota aí, pessoal ou profissional, para ver por onde que a gente começa. Acho que é importante vocês saberem por que eu falo, da onde que eu vim, por que eu falo de ansiedade, né? Dar uma contextualizada, dar uma procedência aqui, eu acho que é importante, né? Pessoal aqui comentando, pessoal, Elisângela pessoal, André pessoal, Adelaide pessoal, legal, pessoal. Então vamos lá pra gente poupar aqui o nosso tempo, tem muita coisa pra falar, de nova pessoal, beleza. Motivo pessoal, Marcos pessoal, que bom, né? Pessoal, a Rayane pessoal, Maria, Fernando pessoal, Regina. Vamos lá, gente. A Hilda pessoal, que bom então, né? Porque senão aqui, claro que o episódio não é sobre mim, pelo contrário, é sobre a gente, sobre vocês. Mas vamos falar do episódio pessoal. Ontem no Plantão Fala Ansiedade, eu comentei rapidinho. Mas por que eu acredito que às vezes eu consigo me identificar bem, às vezes quando a pessoa está tendo ansiedade, está tendo crise de ansiedade, e até para a gente identificar aqui, né, o que é crise de ansiedade, que sintomas. Eu vou falar rapidamente aqui alguns sintomas, né, talvez a gente divide em sintomas físicos e sintomas emocionais, né, sintomas que a gente sente no corpo e sintomas das nossas emoções. E aí sintomas físicos, para dar uma passada rápida, né, às vezes da cabeça pro chão, às vezes até queda de cabelo, né? Às vezes queda de cabelo, tinha até aquele participante do Big Brother que tava com umas falhas aqui no cabelo, às vezes queda de cabelo é um sintoma, dor de cabeça é um sintoma muito comum, dor aqui no maxilar, né? Como eu falei, às vezes a gente fica com bruxismo, às vezes a gente fica tensionando, chega a quebrar os dentes, dores nas costas, complicação na garganta, né? Às vezes questões gastrointestinais, então eu começo a ter muita azia, refluxo, gastrite nervosa, às vezes eu tenho aquela síndrome de intestino irritável, muita gente começa a apresentar intolerâncias que às vezes não tinham antes, né? Às vezes dores musculares de uma forma geral, sudorese, né? Suar muito, coração acelerado, falta de ar, esses que talvez venham primeiro aqui para falar dos sintomas físicos e os sintomas emocionais, né? Às vezes a ansiedade traz uma irritabilidade, uma agonia muito grande, muitas vezes muito medo, né? E o medo de diferentes situações, medo de passar mal, medo de uma próxima crise, palpitação, a Fernanda está lembrando, né? Então, isso eu só estou querendo contextualizar. Mas então, voltando, como eu falei, às vezes o Pedro lembrando aqui, perda de apetite ou comer demais, dormir demais, normalmente isso tem mais a ver com processos depressivos, às vezes dificuldade para dormir, uma insônia muito grande. Então, ou seja, são muitos sintomas, claro que nem todo mundo vai apresentar todos, às vezes alguém apresenta mais, outros menos, questões às vezes de pele podem estar relacionadas, manchas na pele podem estar relacionadas a questões emocionais. Mas, falando aqui do meu sintoma pessoal, eu na minha adolescência, começou na minha adolescência, eu tinha uma situação que me deixava muito mal, que eu chamava de entalar. Parecia que quando eu ia comer, a minha garganta dava um nó. E aí parecia que eu não conseguia engolir, eu tinha que deixar sempre uma água, um refrigerante, um suco. E aí eu tava comendo e aí entalava, e parece que a comida ficava parada aqui. E aí às vezes eu fui tentando lidar, e aí eu nessa época eu não associava com nada que poderia ser, nada emocional, nada de ansiedade. Então eu entendo
como muita gente às vezes tem dificuldade de acreditar que o que está sentindo no corpo tem a ver com ansiedade. O que tem a ver a minha garganta com a ansiedade? E é interessante que eu não contava para ninguém, era meio que um segredo meu. Ao mesmo tempo, parecia que todo mundo estava sabendo, todo mundo estava me olhando, estava me vendo entalar. Meu pai, que se vira e mexe, acompanha aqui também, talvez ele foi uma das poucas pessoas que acompanhava, às vezes a gente almoçava junto, eu falava, entalei, e ele, Pedro, meu pai é médico, ele falou, olha, não tem como entalar, desce e tudo mais, é uma questão emocional, é uma questão de ansiedade, mas eu não acreditava. Eu acreditava que não, entalava sim, eu ficava às vezes sufocado, e às vezes eu tentava engolir, e às vezes descia meio que rasgando, às vezes eu tinha que ir no banheiro colocar para fora. E era um horror. Só que eu vou falar algumas coisas aqui, provavelmente vocês vão se identificar. Primeiro, eu tinha muita vergonha, então eu não queria falar para ninguém. Ao mesmo tempo, eu achava que estava todo mundo olhando e sabendo, às vezes eu tinha dificuldade até de comer em público, de repente eu estava com as pessoas e se eu entalasse na hora, e se eu passasse mal, e o que ia acontecer? Por outro lado, por pior que fosse, parecia que eu já fui meio que me acostumando. Eu ia me acostumando com isso, que é como se eu tivesse que viver com isso a vida inteira. Então, era algo horrível, era algo praticamente diário, porque era quando eu me alimentava. E ao mesmo tempo, eu quase meio que me acostumei. O ser humano tem uma capacidade de se adaptar, e eu fui me acostumando com isso e fingia que estava sempre tudo bem. Então eu tinha que passar mal fingindo que estava bem. E fui levando isso ao longo da minha adolescência inteira. Eu acho que isso começou lá com uns 12, 13 anos. E foi indo até uns 18 anos. E eu sem acreditar que era ansiedade. Era uma coisa muito presente. Ao mesmo tempo, eu fui tocando a minha vida, tendo algo que me atrapalhava diariamente. E fingindo que estava tudo bem. Talvez vocês se identifiquem um pouco com isso, né? Talvez não com a garganta em si. Depois eu atendi muitas pessoas com esse mesmo sintoma. Eu já atendi uma pessoa que chegou a fazer uma cirurgia na garganta, porque alguém viu que tinha um certo desviozinho, a cirurgia não adiantou nada. E depois essa pessoa foi para um processo terapêutico que foi resolvendo a questão emocional. E aí eu quero falar para vocês como é que eu me libertei disso. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu comecei a fazer o curso de psicologia. E ao mesmo tempo eu entrei para fazer uma formação, além da psicologia, fui fazer uma formação em terapia comunitária, hoje chama-se terapia comunitária integrativa, uma metodologia de trabalhar com grupo. Mas na formação, além da gente aprender a metodologia, a gente tinha um espaço de autoconhecimento, de se trabalhar, de trabalhar as nossas emoções. E aí a gente ia fazendo vivências, exercícios de autoconhecimento. E teve uma vivência, um exercício especial, que eu lembro até hoje. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 36, então tinha 18 anos atrás, vou fazer 37 agora, em maio. Então mais de 18 anos atrás, eu fiz um exercício que eu até hoje conduzo esse exercício. Eu conduzo ele, enfim, em diferentes situações. Por exemplo, no treinamento chega de crise, vamos conduzir na mentoria chega de crise, em diferentes situações, que é o exercício do resgate da criança interior. Que é como se a gente fosse o adulto de hoje fazendo as pazes com a criança de ontem. E a criança que fica viva dentro da gente. E eu lembro de ter feito esse exercício, foi muito emocionante para mim, foi muito forte para mim. E foi impressionante. Porque eu me surpreendi, depois de fazer essa vivência, peraí, alguma coisa aqui tá estranha. Eu não tô entalando mais. E foi depois que eu não entalei mais, e tem 18 anos que eu não entalo mais. Então eu posso dizer categoricamente para vocês, eu tinha um sintoma que era praticamente todo dia, e que era agoniante, que era aterrorizante ali, ficar sufocado. Ao mesmo tempo eu já me acostumei ao ponto de achar que não tinha solução, ficava fingindo que estava bem, não queria que ninguém soubesse, ao mesmo tempo parecia que estava todo mundo sabendo, e eu me surpreendi não tendo mais os sintomas, só quando eu não tive mais que eu fui acreditar, e eu tinha 18 anos ainda, estava começando a fazer psicologia. Eu fui acreditar que era um sintoma emocional. Então eu sei bem quando as pessoas vêm falar comigo e às vezes tem muita dificuldade de acreditar que o que elas estão sofrendo no corpo
É uma origem emocional e que a gente precisa tratar as emoções para que esses sintomas possam ir aliviando e passando. E sumindo, e eu me curei disso. Quando eu não foquei na garganta, a gente não teve um exercício para trabalhar a garganta lá. A gente teve exercício para trabalhar questões emocionais, nesse caso, a criança, o resgate da criança interior. Amém? Bem, pessoal comentando aqui. Legal, vocês estão acompanhando, valeu. Então, Fernando, o que eu posso dizer é o seguinte, eu me curei. Eu já acompanhei várias pessoas com crise de ansiedade que deixaram de ter, largaram o remédio. E é isso que a gente vai falar hoje, tá? O Eduardo aqui. Valeu, Eduardo. Bom te ver de novo. Que bom que você tá aqui. Legal, gente. Então, vocês falaram primeiro de uma questão pessoal. Agora é o seguinte. Então, isso talvez era um sintoma muito forte. A gente pode falar que é muito semelhante de uma crise de ansiedade. Mas aí fala, Pedro, então você nunca mais sentiu ansiedade? Não. Eu nunca mais tive esse sintoma, que era muito ruim. Mas o grande desafio da ansiedade é que ela precisa estar em equilíbrio. Um certo grau de ansiedade ela nos ajuda. Quando ela passa de certo ponto, é que ela começa a nos adoecer, gerar sintomas físicos e emocionais e nos atrapalhar. Agora, o grande desafio é que quando está em certo ponto, a gente precisa fazer um intensivo para voltar ao equilíbrio e depois a gente precisa se manter em equilíbrio. E aí eu tinha uma outra coisa que foi me acompanhando também, que é quando falavam de sangue, quando era para ver sangue, quando falavam de dor física, às vezes meio que eu tinha uma queda de pressão relacionada à ansiedade, né? Então eu ficava meio mal, tinha uma queda de pressão. Eu quando era adolescente também, eu cheguei a botar um piercing, não lembro que lado que era. E a hora que eu fui botar o piercing, o cara furou aqui, eu desmaiei, quando eu acordei eu já tava com o piercing aqui. Quando eu fui fazer uma primeira tatuagem, eu fui fazer também, o cara depois quando olhou, eu tava branco lá, quase desmaiando. Tinha episódios e o pessoal já brincava comigo, na minha família, não pode falar essas coisas pro Pedro. Teve uma vez que eu caí de skate, nem aprontava não, caí de skate também na escola e sangrou e eu começava a passar mal. E aí, tudo bem, aí eu falava assim, bom, eu cuido das emoções, mas se fosse para ser médico, se fosse para ser enfermeiro, para trabalhar no hospital, para sangue, não era comigo. Só que aí o que acontece? Como eu falei, eu tenho 36, vou fazer 37. E quando eu tinha 30 anos, né, ia fazer 30 anos, a minha primeira filha, Catarina, ia nascer. Né? E aí a Clarissa, né, a mãe da Catarina, ficou grávida, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero assistir o parto da minha filha. Eu quero assistir o parto da minha filha, eu quero estar presente. Mas e aí? Ia ser a cesárea, e aí eu vou ver o sangue, vou passar mal, eu vou desmaiar. Como eu falei, meu pai é médico, ele já acompanhou o parto, ele já queria me botar na cadeira, cuidado. E aí eu fui me preparando, e aí eu fui estudando ainda mais. Falei, bom, eu não vou desmaiar, eu vou resolver esse negócio aqui. E aí eu fui desenvolvendo toda uma técnica, eu fui me desensibilizando e fui aprofundando, estudando. Aí eu já era psicólogo, já era terapeuta comunitário, já atendia bastante gente e tudo mais, mas ainda tinha essa questão com sangue, com dor. E aí eu fui ainda desenvolvendo e aprendendo novas técnicas para poder aguentar o tranco. Resolvi assistir o parto, vi aquela sangueira, aquele negócio todo, e nunca mais tive isso. Tive agora a minha segunda filha, que fez 1 ano agora, assisti tranquilo. Claro que tem alguns exercícios, eu fui fazendo exercício de respiração, fui fazendo uns exercícios mentais, fui projetando coisas que eu conduzo, que eu acompanho, coisas que a gente vai falar aqui hoje. Então, o que eu quero dizer é que tem uma questão que às vezes quando está no nível mais alto e a gente pode já reduzir para não ter as crises, mas ao mesmo tempo a gente precisa de ferramentas, de técnicas para se sentir seguro na hora que a gente precisa e para que a gente se mantenha em equilíbrio. Então tem esses 2 pontos que são fundamentais e que a gente vai passar aqui, tá? Pessoal se identificando, pois é. Então eu já falei do pessoal e agora eu vou falar da parte profissional. Eu atendi por vários anos, inclusive quando eu comecei o Fala Ansiedade, eu ainda estava trabalhando na Clínica Diálogo,
que é uma clínica de psicologia aqui de Brasília, uma das maiores clínicas de psicologia aqui de Brasília. Os donos, sócios são meus amigos de longa data. Recomendo, inclusive, se você é daqui de Brasília, a Clínica Diálogo. E eu atendi lá, eu fiquei lá acho que uns 7 anos. E eu não só atendia, como eu fazia os acolhimentos, eu era responsável técnico. Então eu recebia os clientes, alguns eu atendia e outros eu encaminhava para os psicólogos da clínica. Chegou uma época que tinha mais de 50 psicólogos lá. E aí quando eu tenho aqui no meu Instagram, já me vieram perguntar: Pedro, você atendeu 9.000 pessoas, tem lá mais de 9.000 atendimentos. E aí não foi exatamente 9.000 pessoas, foram 9.000 atendimentos. Como é que você sabe, Pedro? Você contou 9.000? Você foi contando? A gente tinha um sistema, um computador. E cada atendimento que você fazia, atendia hoje, tem 10 acolhimentos, ontem tem, sei lá quantos aqui, 15 acolhimentos, tantos atendimentos. E aí você colocava no computador, atendimento realizado. E o sistema ia contabilizando. Então quando eu saí, eu pedi lá para olhar, e aí sim, a gente teve mais de 9.000 atendimentos realizados, somando as pessoas que eu atendia para o processo psicológico, psicoterapia, e os acolhimentos, que é uma primeira conversa, como se fosse uma triagem para encaminhar para os outros psicólogos. E o que acontece? Ao longo desses anos, eu fui percebendo nos acolhimentos que mais da metade, a maioria das pessoas que chegavam lá na clínica, procurando um acompanhamento psicológico, se queixavam de questões relacionadas à ansiedade. Eu lembro, inclusive, de falar com amigos, falava: olha, vocês podiam fazer alguma coisa. Eu falava para as pessoas: fala sobre ansiedade. Fala sobre ansiedade, porque eu estou percebendo no meu dia a dia aqui, atendendo, e aí muitas pessoas, né, eu não atendo mais por convênio, mas era por convênio, então eu atendia muitas pessoas, foi uma experiência fantástica. Eu sou muito grato a toda a clínica, aos donos, aos colegas, psicólogos e principalmente a tantas centenas de pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir, de acolher, de encaminhar, de atender. E eu ficava falando para todo mundo. Às vezes eu conhecia colegas, às vezes psicólogos e de outras áreas, eu falava: olha, faz um trabalho para ansiedade, porque tem muita gente sofrendo com ansiedade. Eu tô vendo que tem muita gente sofrendo com ansiedade. E eu cansei de falar isso. E aí todo mundo: ah, tá, beleza. E chegou uma hora que eu falei: peraí, eu vou fazer isso. Eu vou aprofundar, eu vou começar a falar de ansiedade. E aí, eu comecei a linkar e perceber que eu também tinha na minha história, isso que eu falei primeiro da minha vida pessoal. Então, primeiro, porque eu já não tinha mais essa questão da garganta, já tinha resolvido as minhas questões, e aí eu só ia me manter em equilíbrio. Mas eu comecei a perceber que eu tinha um motivo profissional e depois eu fui vendo que eu tinha um motivo pessoal. E depois, inclusive, logo mais, eu vou falar até porque que isso não veio do nada da minha garganta. Não veio do nada. Então, gente, primeiro eu quero deixar claro, então, a gente já está aqui. Que bom que vocês aí estão, um monte de gente comentando, né? Quero dar essa procedência. Eu não estou aqui, não caí de paraquedas aqui, né? Para falar isso do nada, ou porque está na moda, ou porque por conta da pandemia. A gente já está aqui há mais de 2 anos, chegando aqui em 100 episódios. Eu já sou psicólogo. Me formei em 2007, né? Sou terapeuta comunitário, me formei em terapia comunitária em 2003. Então, ou seja, tenho 18 anos como terapeuta comunitário, tenho, 2007, né? Vai fazer aqui 14 anos como psicólogo. E a gente já vem há uns bons anos focado em falar sobre ansiedade. E antes da gente falar o que fazer, o que eu preciso fazer para não ter mais crise de ansiedade, um ponto muito importante, aí vamos começar a anotar aí. Vamos começar a anotar que isso é importante. Uma coisa muito importante, além do que eu preciso fazer, é o que eu preciso deixar de fazer. Porque como a gente falou até no plantão ontem, eu posso estar fazendo um monte de coisa e o que eu estou fazendo às vezes está aumentando a minha ansiedade, ou está me deixando estagnado, ou não está resolvendo. Então tem 4 coisas que eu quis dar nomes para ficar mais fácil de lembrar. São 4 e uma delas são duas. Então na verdade são 5 coisas que eu quero falar para vocês aqui. Então 5 pontos do não fazer. Ou até quando eu já falei uma outra época, o que a gente precisa desaprender, deixar de fazer. Aprender, a gente vai falar o que eu preciso aprender e eu preciso desenvolver.
Não é só uma coisa, aprendi, aprender e fazer. E ir fazendo e desenvolvendo. Então, primeira coisa que eu quero começar aqui é o que a gente tem que deixar de fazer. Primeiro, anota aí, e depois eu quero que vocês vão comentando, usando esses nomes que eu dou, para quem se identificar aqui, tá? Primeiro ponto, que é muito comum mesmo, eu chamei de vigia de crise. Vigia de crise. É um hábito muito comum que quem tem crise de ansiedade, que é ficar o tempo inteiro vigiando as crises. Eu viro um vigia da crise. O que você faz? Sou vigia de crise. Como é que é o vigia de crise? Toda hora eu fico pensando, nossa, será que eu vou ter crise hoje? Será que vem? Peraí, será que meu coração tá batendo? Não, deixa eu medir meu batimento. Não, deixa eu medir minha pressão. Peraí, não, será que eu tô respirando? Não, peraí, será que tem alguma coisa no meu corpo? Não, acho que eu tô passando mal. Não, peraí, eu tenho algum problema. Será, meu Deus, acho que eu vou passar mal hoje. Será que se eu sair eu vou fazer isso, eu vou fazer tal coisa? Não, mas eu vou passar mal. Eu passo o dia inteiro vigiando a crise. E quanto mais eu fico vigiando, eu fico com hipersensibilidade com as coisas que eu sinto. E quanto mais eu fico com essa hipersensibilidade, com foco, eu não penso mais em nada. Eu brinco com as pessoas que eu atendo, que às vezes eu fico, e aí, será que ela vem ou não? E aí é como se a minha crise de ansiedade fica assim, e aí, será que eu vou ou não vou? Aí com insegurança, com meu medo, com a minha agonia, com eu ficar vigiando o tempo inteiro, eu falar, não, ele tá querendo que eu vá. Tá me chamando, e aí a crise vem. Bem assim, eu sou assim, com as pessoas assim. Verdade, o pessoal comentando aqui, sou desse modelo. Então anota aí, vigia de crise. Depois a gente vai fazer uma enquete aqui, tá? Vigia de crise. Esse é um primeiro ponto da gente ter atenção. Para não ficar fazendo como se eu estivesse chamando a minha crise de ansiedade sem perceber. Eu estou colocando meu corpo num estado de tensão, de promoção da ansiedade. E eu vou provar para vocês. Eu vou provar aqui agora para vocês, assim que eu falar essas 5, que o nosso pensamento tem relação direta com o que a gente sente no nosso corpo, tá? A gente vai fazer um exercício aqui, ele é engraçado, ele é interessante, a gente vai fazer daqui a pouquinho um exercício aqui, eu vou provar para vocês que o que a gente imagina mexe com no nosso corpo. Nosso corpo, aquilo que a gente imagina. O nosso corpo não diferencia aquilo que a gente está imaginando daquilo que está acontecendo na nossa realidade. Se eu fico vigiando a crise, medindo o tempo inteiro, me medindo, isso pode estar aumentando a minha ansiedade, isso tende a aumentar muito e às vezes ter dificuldade de me libertar. Como é que eu fazia? Toda vez que eu ia comer, ai meu Deus, será que eu vou entalar? Peraí, eu tenho água? Eu tenho alguma coisa que eu vou tomar aqui? Eu vou contar uma coisa para vocês que depois que a gente supera, e eu tô contando isso aqui não é à toa, que é uma vulnerabilidade, é uma situação muito chata, mas a gente é íntimo aqui, né? Teve uma vez que eu tava num churrasco, eu era adolescente, eu tava num churrasco que era um casamento de um primo de 2º grau. E eu tava lá, e tava família, um monte de gente que eu não conhecia, porque não era nem aqui, tem um amigo de Sergipe, né? Minha avó é de Sergipe, Aracaju, e esse primo também é da família da minha avó, primo de 2º grau. Eu tava nesse churrasco, eu era adolescente. E de repente eu tava comendo lá e eu entalei. E eu fiquei entalado. E eu, na hora, tava sem refrigerante, tava sem nada. Eu peguei um copo. Olha que nojento, eu peguei um copo qualquer. E tava passando mal, eu ia vomitar, não sei o que, dei um gole num copo perdido lá, e era um copo de uma cerveja quente. Pra tentar desentalar, e tive que ir correndo pro banheiro. Então eu sei que a gente passa por situações, às vezes, vergonhosas, e eu não sei se eu já contei isso na vida. Estou compartilhando com vocês aqui, porque acho que é importante a gente ter esse nível de intimidade aqui, o nível de clareza, para a gente perceber que isso não é brincadeira. E às vezes a gente faz coisas que a gente sai do prumo ali, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso que a gente faz na cabeça. Toda hora eu ficava imaginando, e aí onde eu tava, eu já ficava preocupado depois que eu passei por essa situação. Então, eu não comia se eu não tivesse uma coisa para beber do lado, e você vai criando um clima horrível que tá aumentando a sua crise de ansiedade.
Se você tá com insônia, toda vez você fala, eu não consigo dormir, aí você vai piorando. E se você fica vigiando as suas crises, você tá piorando elas. Vigia de crise. Um outro ponto do que não fazer. Esse aqui eu não estava programado para contar não, viu? É um negócio nojento, viu? Mas tudo bem, você já tem mais de 20 anos e a gente é íntimo aqui. Um outro ponto que eu chamo de muleta cura. Muleta cura. O que é isso, muleta cura? Imagina que a gente quebra a perna, e aí eu quebro a perna e eu não consigo botar o pé no chão, porque minha perna está quebrada. E eu preciso usar uma muleta. Só que aí, em vez de eu ir no hospital para colocar a perna no lugar, para botar um gesso, eu começo a andar com a muleta e eu vou falar assim, não, agora que eu estou andando com a muleta e eu não vou botar o pé no chão, a minha perna vai se curar sozinha. A muleta que eu estou usando vai curar minha perna. E aí, de repente, eu tô com a perna quebrada, daqui a pouco eu vou tentar botar o pé no chão e dói pra caramba. Eu vejo que minha perna tá até meio torta. Eu falei, essa muleta não tá curando a minha perna. Eu já tô há anos aqui andando de muleta e toda vez que eu piso no chão dói mais. Essa muleta é uma porcaria, o que adianta, o que eu tô fazendo? E por que eu tô dizendo muleta cura? Porque assim que eu assumi um compromisso e coloquei como uma missão de vida ajudar as pessoas que sofrem com crise de ansiedade e sofrem com ansiedade, veio embutido falar sobre remédio, veio embutido falar sobre medicamento. E quantas pessoas já vêm falar comigo, quantas pessoas já não atendi, já acompanhei, falam, Pedro, eu tomo remédio já há 1 ano, eu tomo remédio há 2 anos, tomo remédio há 5 anos, a gente faz aqui pesquisas, vira e mexe a gente faz pesquisa, teve gente que fala de 20 anos, mais de 30 anos, já teve gente falando de que eu sofro até mais de 30 anos, eu tomo remédio há 20 anos, há 15 anos, esse remédio não está curando. E eu não sou contra o remédio, eu também não sou contra a muleta. Eu mesmo tive uma situação na minha perna que eu tive que ficar de gesso, tive que andar de muleta uns 3, 4 meses, parecia uma eternidade. Mas eu fui resolver o problema na minha perna e depois eu voltei a andar normalmente. Agora, o problema não é na muleta, o problema não é no remédio. O problema é eu acreditar que o remédio vai me curar. Porque, como eu falei, e aí é importante que a gente é um adoecimento emocional. Se a gente não trata as nossas emoções, a gente não consegue se libertar. O remédio, ele alivia. Assim como ele é um apoio, o remédio ele é um apoio, e não tem problema, eu não sou contra o remédio, nem quero que você entenda aqui, tá, Pedro, então vou parar de tomar hoje. Não. Se você toma um remédio, você tem que tomar com orientação médica. Se você vai fazer algum acompanhamento comigo, se você vai fazer a mentoria, se você vai fazer a terapia, a primeira coisa que eu falo é, segue a orientação do seu médico, vamos trabalhar as causas, daqui a pouco você vai ver que você está se sentindo melhor. Aí você vai no seu médico, ele vai fazer um processo de desmame, e aí ele vai tirando o remédio quando você já estiver bem. Mas bem tratado as causas, não um bem que eu acho que eu estou bem porque eu aliviou com o remédio e daqui a pouco volta tudo. E aí, às vezes, quem também, como falou aqui, eu parei sozinho, eu larguei de uma vez, aí vem aquele efeito rebote, e aí volta aquilo. A gente teve um episódio do podcast Chega de Crise, né, que é ruim com remédio, pior ainda sem. Porque às vezes eu tento tirar, e aí ele volta ainda mais. Então, é importante eu tratar as causas, para depois eu não precisar mais do remédio. E a gente vai fazer uma retirada. Assim como eu tô de muleta, de repente eu curei, daqui a pouco, e aí eu vou precisar talvez fazer uma cirurgia no pé, colocar no lugar, botar um gesso, esperar o osso calcificar, depois talvez eu vou precisar fazer uma fisioterapia, talvez aí eu não vou precisar das 2 muletas, às vezes eu uso uma só, daqui a pouco eu uso uma bengala, até que daqui a pouco eu não preciso mais de nenhuma muleta e de nenhum apoio, porque minha perna já está forte, meu músculo ele atrofiou, então eu preciso fortalecer. Então é um processo, é importante que a gente entenda que é um processo e que a muleta não cura, e o remédio não cura. Então a muleta cura, o vigia de crise, qual que é um outro aqui? O pessoal se identificando, comentando aqui, né? Tem muita coisa pra gente falar hoje, então não vai dar pra ler todos os comentários, porque tem muito conteúdo pra gente passar. Só que essa parte do não fazer, ela é fundamental.
Porque se a gente não parar dessa parte, não adianta falar o que a gente tem que fazer se a gente continua evitando, se a gente continua fazendo o que não está atrapalhando, o que não está resolvendo, né? Um terceiro ponto, lembrem, anotem os nomes aí para depois vocês comentarem. Um outro terceiro ponto que eu chamo do efeito Réveillon ou efeito ressaca. Isso, então, se eu contasse aqui, igual aquela história, se eu ganhasse R$1 cada vez que isso acontecesse, tava rico, né? O que é o efeito Réveillon, o efeito ressaca? Quem aqui, já no Réveillon, 31 de dezembro, talvez esse ano foi mais difícil, mas normalmente um Réveillon normal, sem pandemia, a gente chega no Réveillon e fala, esse ano que vem eu vou começar, eu vou emagrecer, eu vou pra academia, eu vou fazer terapia, eu vou começar uma nova atividade, eu vou fazer um curso. Quem aqui no Réveillon já falou que ia fazer um monte de coisa e depois entrou o ano, depois veio o carnaval, depois veio não sei o que e acabou não fazendo nada daquilo que falou? Dizem, inclusive, que o dia da mentira não é no dia 1º de abril. O dia da mentira é no dia 1º de fevereiro, de janeiro ou no dia 31 de dezembro. Que na virada do ano, na empolgação, a gente fala, vou fazer um monte de coisa que eu acabo não fazendo. Ou por que eu chamei efeito Réveillon e o efeito ressaca? Efeito ressaca, o que é? Às vezes eu saio, vou para uma festa, me empolgo, bebo demais, bebo um pouco a mais, talvez até no Réveillon também, né? Mas em outros momentos, aí eu bebo demais e falo assim, que bom, gente, que bom, o pessoal rindo aí. Aí eu bebo demais e falo assim, nunca mais vou beber na vida. Nunca mais tomo vodka. Nunca mais tomo sei lá o quê. Nunca mais tomo vinho com não sei o quê. Quem aqui já fez isso? Aí na hora que tá no dia seguinte, passando mal, às vezes até vomitando, falando, nunca mais. Acabou. Só que aí depois, passou, tranquilo. Aí vem uma outra festa, vem uma outra... outro Réveillon, outro negócio assim, quando eu vejo, eu tô lá fazendo de novo. Por que eu tô dizendo isso, gente? Esse efeito Réveillon, efeito ressaca, ele é muito comum com a ansiedade, com as crises de ansiedade. Na hora que a pessoa tá na hora da crise, aí vem, pelo amor de Deus, Pedro, faz alguma coisa, me fala alguma coisa. Meu celular, por exemplo, ele fica... Eu não sei nem o toque do meu telefone. Juro pra vocês, eu não sei o toque do meu telefone. Porque ele vive no silencioso, ou às vezes no silencioso total, ou no vibracal. Porque, claro, eu passo dicas e tudo mais, e aí tem gente que manda mensagem na 1 da manhã, Pedro, tô tendo uma crise de ansiedade, me salva. E eu não vejo, né? Meu celular fica no silencioso, eu só vejo a hora que eu olho, ligo ele, ou quando eu boto pra vibrar, mas normalmente à noite, a maioria do tempo eu não boto pra vibrar. Mas o que acontece? Quando a pessoa está na hora da crise, ela diz que vai fazer 1000 coisas, que quer ajuda, que vai fazer terapia, que vai fazer tudo, que promete, que vai fazer de tudo para nunca mais ter. E aí, depois que passa a crise, deixa pra lá, acho que já tô bem, veio do nada, vai que foi do nada, pronto, se Deus quiser, agora eu nunca mais vou ter. E aí o que acontece? Dá um tempo, volta a mesma crise, ai meu Deus do céu, eu juro que vou fazer tal coisa. Então, se você percebe isso em você, esse efeito Réveillon, esse efeito ressaca, você pode estar vendo que não está resolvendo. E não é na hora da crise que você vai resolver. É o que você faz depois. É o que você faz de verdade depois que vai fazer a diferença. Então, é importante saber isso. E por último, vamos lá, hein? E por último gatilho de luta ou fuga. Gatilho de luta ou fuga é um processo muito natural que nós, seres humanos, temos, outros animais têm também. Os outros animais têm também. No episódio do podcast Chega de Crise, eu falei sobre a leoa, a zebra e as crises de ansiedade. Né? Os animais têm esse gatilho de luta ou fuga, que é o nosso corpo entra no estado de alerta para a gente lutar ou para a gente fugir. Se a gente precisa caçar, se a gente está fugindo de um predador,
Se a gente, se a gente for pensar na nossa evolução como espécie, a gente vivendo ainda em tribos, vivendo na savana, talvez na época das cavernas, a gente estava ali, a gente é um animal também. Então, a nossa ansiedade ela é útil, porque às vezes o nosso corpo precisa estar preparado para a gente sair correndo, ou para a gente lutar, para a gente sobreviver. Por isso que o nosso coração acelera, o sangue vai para as extremidades. Aí não é importante a gente digerir nada, porque a gente precisa sobreviver. Então por isso que às vezes a gente tem questões de digestão, questões gastrointestinais, né? Essa questão do suar, porque o meu corpo, o tremor, enfim, tudo que a gente... Essa às vezes uma insensibilidade, né? Parece que eu fico meio dormente, porque o meu corpo está preparado para lutar ou para fugir. E o que acontece é que se eu fico estimulando esse gatilho de luta e de fuga, sem perceber, eu estou estimulando esse processo, então eu estou criando mais ansiedade, mais essa crise de ansiedade, mais sintomas físicos e emocionais, de alerta e às vezes de medo, de tensão. Imagina você na selva, tem um leão, tem um bicho, o que a gente tem que fazer? Tem uma outra tribo. Então, cada vez que a gente fica lutando contra os nossos sintomas. Pedro, eu estou numa luta, é uma guerra. Eu fico guerreando contra as coisas, eu fico guerreando na internet, fico guerreando, lutando, brigando, discutindo, criticando, como se eu estivesse brigando, lutando em casa. Cada vez que eu estou lutando, eu estou estimulando esse gatilho de luta e de fuga, e naturalmente vem toda essa reação fisiológica para preparar o meu corpo. Só que às vezes a minha luta é talvez uma luta com os boletos, é a luta com os colegas de trabalho, é a luta às vezes com o chefe, com a internet, com pessoas que têm uma opinião contrária à minha, pessoas que têm uma visão diferente da minha, pessoas que sei lá o que, no meu mundo, na minha vida, na minha família. Então enquanto eu não ficar guerreando, enquanto eu fico guerreando, eu estou aumentando a minha ansiedade. Eu estou acionando ainda mais esse gatilho. Por isso que não adianta a gente brigar com o nosso corpo, brigar com os sintomas. Essa ansiedade que me mata, esse meu estômago, esse meu isso. Toda vez que eu estou brigando, eu estou aumentando. Então eu estou fazendo uma força danada, eu estou aumentando a minha ansiedade. E aí é um gatilho de luta e de fuga. Qual que é uma outra coisa que eu estou fazendo, que é muito comum, que pode estar aumentando ou também alimentando minhas crises de ansiedade? É o fugir, é o evitar, é a evitação, é o fugir, é o me esconder, é eu começar a evitar tudo que eu acho que vai me gerar uma crise. Aí eu paro de trabalhar, aí eu paro de estudar, aí eu paro de andar de ônibus, eu paro de andar de carro, eu paro de andar de avião, eu paro de sair na rua. Eu paro de conversar com as pessoas, eu paro de ir em eventos sociais, eu paro de ir em festa, eu paro de encontrar com a família, eu paro de encontrar com meus amigos. E aí qual é a ironia disso? Qual é a ironia disso? Eu fico em casa tendo crise em casa. Seria até cômico se não fosse trágico, né? Porque eu paro a minha vida, fujo de tudo e continuo ficando em casa tendo crise. Eu vou reduzindo a minha zona de segurança. E o importante é eu ir expandindo o que a gente faz, o que a gente vai trabalhar, a gente vai expandindo a nossa zona de segurança para eu me sentindo cada vez mais seguro. E quanto mais eu vou evitando, eu vou reduzindo, daqui a pouco nem em casa eu estou me sentindo seguro, nem aí no meu quarto, no banheiro, daqui a pouco eu não consigo, nem em lugar nenhum me sinto seguro e fico tendo crise em casa. E a minha vida paralisada. E o grau de prejuízo que eu tenho, prejuízo social, prejuízo financeiro, prejuízo de relacionamento. Então, gente, é muito importante isso que eu falei. Isso é muito importante. Quem que se identifica aqui? Quero... Vocês anotaram? Vou repetir aqui de novo. Quem puder colocar, vocês estão vendo que vocês estão comentando. Quem puder comentar, o que eu falei? Falei de vigia de crise. Falei sobre vigia de crise, muleta cura. Falei sobre... agora a gente falou por último do gatilho de luta ou fuga. E qual foi o outro? Então, vigia de crise, muleta cura, gatilho de luta
ou de fuga. E agora eu quero ver aqui quem lembrou e quem anotou. Vigia de crise, gatilho de luta ou fuga, e efeito ressaca e efeito Réveillon. Boa! E será que dá problema de memória também? Não sei, não lembro, né? Boa, gente. Aí, tá vendo? Foi só pra pegar vocês, hein? Pra ver quem tava anotando. Bom, gente, claro, tô brincando aqui, mas é um desafio. E agora, então tá bom, Pedro, o que a gente precisa fazer? E eu quero passar para vocês como se fosse uma caminhada. Tem o que a gente precisa desaprender, o que a gente precisa aprender, e a gente está aprendendo aqui, e o que eu preciso desenvolver. Então eu quero dar uma ideia para vocês aqui de uma caminhada, de uma jornada. Efeito ressaca, fugir, evitar. Obrigado, gente, que bom. Bom, vocês anotaram, estão atentos aí. Vamos pensar numa caminhada, vamos pensar numa jornada. E eu quero dar uma jornada para vocês, eu quero colocar 6 passos nessa jornada, como se fossem assim, 6 etapas. Uma coisa que eu falo sempre, a importância da gente caminhar com as 2 pernas e alguns princípios importantes para a gente ter atenção. Primeira coisa, como é que está a nossa relação com o passado, com o retrovisor na nossa caminhada, olhando para trás? Como é que eu estou presente na minha caminhada e como é que eu olho para frente? Uma coisa que acontece muito com a ansiedade é uma antecipação negativa, são os pensamentos negativos, né? E aí a gente vai precisar agora, então, ainda mais atenção de vocês, para vocês anotarem ainda mais. Porque a gente precisa, vamos se situar e dar uma analogia de que a gente vai ter uma caminhada, uma jornada, para dar um chega nas crises. Como é que eu faço quando eu for olhar para trás? O que eu faço para estar presente? O que eu faço quando eu olho para frente? E que passos, que etapas são essas que eu preciso percorrer? Combinado? Eu fiquei pensando muito se eu ia trazer... Eu quero trazer aqui o máximo que eu puder trazer. A gente está com 100 episódios, não é à toa, é muito conteúdo. Eu fiquei até na dúvida, vamos falar menos conteúdo, pode ser confuso, mas a vida ela é confusa, sair da crise de ansiedade não é um processo fácil, mas não é impossível, contanto que você tem uma orientação e tem uma direção. E eu tento dar exemplos para ficar mais claro. Algo que não é simples também, não é tão fácil assim, mas não é impossível, tá? Então vamos comigo. Antes disso, sei que a gente está com tempo aqui hoje, a gente vai passar no nosso tempo normal, que eu quero entregar o máximo possível. A gente não comemora 100 episódios numa vez só, e vai ter um presente para quem ficar até o final. E se você está sofrendo com crise de ansiedade, ficar mais um tempinho aqui é importante, tá? Vamos fazer um exercício para eu provar para vocês que o nosso pensamento afeta o nosso corpo. Nosso pensamento afeta o nosso corpo. Eu quero fazer um exercício rapidinho. Quem já fez vai fazer de novo, vai sentir de novo. Porque não é um truque, é algo que acontece. Então vamos agora pedir para vocês, é um exercício do limão. Vamos fechar os olhos, coloque aqui a sua palma da mão para cima, perto aqui do seu queixo, fecha os olhos e imagina que está na sua mão metade de um limão assim bem verdinho, um verde escuro, brilhante. Dentro dele, assim, no meio, o limão tá metade do limão, um limão com aquele verdinho claro, e aí você já tá com o limão na palma da mão, e você dá uma apertadinha no limão e certifica que você tá com o olho fechado, porque quando você aperta o limão, imagina você apertando o limão e ele começa a espirrar aqueles esguichozinhos do limão, e você aperta ele e você vai sentindo o cheiro do limão, aquele cheiro cítrico, e você aperta, vai esguichando os críticos no seu rosto, fecha o olho para não cair uma gota de limão no olho, vai arder muito. E aí você sente o cheiro do limão. Você vê aquela cor verde escuro e verde claro dentro do limão, aquelas linhazinhas brancas que dividem os gomos. Você vai apertando, tá com muito suco. Sente o cheiro do limão. Agora, abre a boca
morde o limão, espreme todo o suco desse limão na sua boca, engole, mastiga o limão, engole o suco do limão e vai engolindo todo esse suco desse limão e sente o gosto do limão. E agora pode abrir. E agora pode abrir os olhos. Eu não sei você, mas eu já conduzi esse exercício muitas vezes. Se você está vendo aqui, você não está só ouvindo, talvez você tenha visto a minha cara. E eu quero perguntar se você sentiu alguma coisa no seu corpo. A Josiane já azedou. Às vezes vem um nó no maxilar, minha boca começa a salivar quando eu vou falando do limão. E deu para perceber que não tem limão nenhum aqui, não tem limão nenhum aí. E o nosso corpo não tá nem aí para se tem limão ou não. Eu ainda tô até com o maxilar meio travado aqui. Não sei se vocês sentiram alguma coisa aí. Então, o que é importante a gente perceber? Às vezes a gente tá estimulando o pensamento, querendo se prevenir, querendo evitar uma dor, querendo às vezes evitar um sofrimento que eu vivi lá atrás, e eu não paro de pensar num problema, eu não paro de pensar numa situação, no pior cenário possível, sentir azedo, travou mesmo, sim, dá dor no maxilar, azedo. Então, gente, isso é sentir o azedinho, isso é importante, isso aqui é para provar para vocês que os nossos pensamentos precisam ser geridos. E aí a gente tem muita saliva, o pessoal comentando aqui. Tem alguns pilares que são surreal, são pilares que são fundamentais aqui. Sentiu azedo, o pessoal falando. Isso aqui é para provar para vocês aqui rapidinho. Agora imagina o que a gente fica fazendo na nossa mente aqui, que vai nos adoecendo. E a nossa mente, se ela nos adoece, ela também pode nos curar. Não estou propondo nada de mágica aqui. Também não foi nada de mágica o limão. Nosso corpo não está nem aí se é real, se não é real. O que a gente pensa, a gente sente. E a gente aciona questões dos nossos neurotransmissores. A gente aciona como se o nosso cérebro produzisse o nosso remédio ou o nosso veneno. Eu posso estar me envenenando com meus pensamentos e eu posso estar me curando. O limão é um azedo. A gente brincou aqui só para provar, mas isso que eu vou fazendo constantemente, eu vou me adoecendo. E se eu não tenho um trabalho, um acompanhamento, ou pelo menos uma clareza de que meu pensamento está construindo a minha vida, é um ponto de atenção muito importante. Então, qual que é o ponto aqui? Se a gente quer dar um chega nas crises de ansiedade, a gente precisa atuar nos nossos pensamentos. E ao mesmo tempo, os nossos pensamentos negativos olhando para frente têm a ver com histórias do nosso passado. Então é como se eu pegasse dores e sofrimentos do passado e jogasse, projetasse lá para frente e ficasse vivendo cada mais do mesmo. E quanto mais do mesmo eu vou tendo, eu vou me adoecendo. Então o que a gente precisa fazer? E aí, aquilo que eu falei, olhando para trás, a gente precisa ressignificar. Então dar novos significados às coisas que aconteceram na nossa vida. Às vezes o mesmo fato, se a gente consegue dar novos significados, às vezes aquele fato que nos deixa para baixo, que faz a gente projetar questões negativas, pode fazer com que a gente se fortaleça, possa fazer com que a gente perceba a nossa força, a nossa energia. Então, ao olhar para trás, a gente precisa pensar o que eu aprendi, o que eu cresci, dar novos significados. Então, ressignificação é muito importante quando a gente olha para trás. Em relação aos nossos pensamentos, estar presente. O que eu quero? Um exercício fundamental é exercitar mais a gratidão. E quando a gente olha para frente, é um exercício de ter clareza do que eu quero e de ter clareza do que eu quero me sentir. Então, se a gente olha para trás, a gente precisa aprender com o que aconteceu, a gente precisa talvez agradecer para conseguir estar presente no momento, no aqui e agora, e quando a gente olha para frente, a gente precisa decidir o que a gente quer e o que a gente quer sentir, o que a gente quer fazer e como é que a gente quer se sentir.
E aí, eu quero dar 6 passos aqui para vocês. Eu sei que é bastante conteúdo. Eu sei que a gente não resolve as crises de ansiedade num dia. Mas eu prometi e eu quero cumprir. Dar o meu melhor aqui para a gente dar um panorama geral do que é importante para dar um chega nas crises de ansiedade. Primeiro passo aqui, pensando nisso tudo que a gente falou. Qual que é um primeiro passo, um primeiro capítulo, uma primeira etapa da jornada? É eu perceber, ter clareza aonde eu estou, como é que está a minha vida. Então, ter clareza de aonde eu estou, coloca aí o primeiro passo, onde eu estou e para onde eu quero ir. Tem um outro jeito de falar isso, que é onkotô ponkovô. Onkotô ponkovô. Onde eu estou e para onde eu vou. Primeiro passo. Aonde eu estou, para onde eu vou. Primeiro capítulo, um primeiro episódio, um primeiro checkpoint. Aonde eu estou, para onde eu vou. Segundo, então anota aí. Primeiro, aonde eu estou e para onde eu vou. Segundo, e dominando técnicas de alívio da ansiedade. Técnicas de alívio da ansiedade. Eu ia falar isso no final, já quero apresentar para vocês aqui por que eu vou dar esses 6 passos. Porque eu acredito demais neles, eu acredito demais nisso que a gente falou, de olhar para o meu passado e ressignificar, trazer minha presença para o aqui e agora, trabalhar uma visão melhor de futuro. E tem esses 6 passos, que são os passos que eu trago dos módulos da minha mentoria, dos passos para o treinamento, dos passos que a gente precisa adotar. E que você pode anotar, e que você pode, se você acreditar que é capaz, até ir seguindo. Eu sugiro que você tenha um acompanhamento, mas eu vou passar aqui para vocês. O primeiro é onde eu estou, para onde eu quero ir. A gente tem exercícios, a gente tem ferramentas que auxiliam nisso. Mas eu quero passar aqui na íntegra para vocês. Aonde eu estou, para onde eu vou. Segundo módulo, segunda etapa fundamental para dar um chega nas crises. E dominando técnicas de alívio da ansiedade. Então é importante, na hora que vem a ansiedade, na hora que vem a crise, eu ter ferramentas para aliviar. Como técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de visualização criativa, técnicas de meditação guiada, exercícios de movimentação do meu corpo, movimentar o meu corpo, cuidar do meu corpo, exercícios de resgate da minha autoestima, de eu me sentir melhor comigo mesmo. Quando eu resgato minha autoestima, eu tenho que pensar no cuidado da minha parte biológica do meu corpo, na minha parte psicológica das minhas emoções, na minha parte social dos meus vínculos, na minha parte espiritual, na minha conexão com algo maior, se faz sentido para você. Quando a gente trabalha resgate da autoestima, a gente trabalha isso. E aí eu ter essas ferramentas me dá segurança. Só que aí tem gente que estaciona aí. Aí eu acho que eu tenho que só ter uma técnica ali, uma respiração, mudar o pensamento, e eu acho que só isso vai resolver. Só que aí é que é o grande ponto. Esse é o grande ponto que eu quero falar para vocês. E eu acho que esse talvez seja um grande pulo no gato dessa caminhada. Eu ter técnicas, eu treinar os meus hábitos, é uma perna da minha caminhada. Eu ter essas estratégias, ter essas ferramentas, pode me ajudar, pode me dar uma segurança, mas é uma perna. E qual que é a outra perna? Eu trabalhar questões da minha história de vida, eu trabalhar o que eu falei, que eu resolvi minha garganta, com questões da minha criança interior, com questões da minha história de vida, com questões familiares, que são as partes do meu inconsciente, que eu não tenho consciência. Uma perna é eu trabalhar o que eu tenho de consciente. Uma parte é uma questão objetiva, uma parte comportamental, uma parte cognitiva, uma parte de treino, que eu vou treinando, que eu vou desenvolvendo novos hábitos. E uma outra perna importante é uma parte subjetiva. É uma parte relacionada ao meu inconsciente, aos meus processos de vida, às questões familiares, questões da minha cultura familiar, questões que eu vou trazendo, às vezes sem perceber, relacionadas aos meus pais, meu pai, minha mãe, meus avós, quem veio antes de mim, minha família, como uma forma geral. E se a gente não trabalha essa outra perna, às vezes a gente fica andando em círculos.
E também se eu só vou trabalhar minha família, processos inconscientes e fico trabalhando isso e não desenvolvo técnicas e estratégias, eu também fico andando sem sair do lugar. Então, é importante a gente caminhar com as duas pernas. Esse eu acho que é o grande pulo do gato. Quando as pessoas me perguntam, Pedro, qual é a sua abordagem? Eu, durante muito tempo, a primeira formação que eu fiz foi numa abordagem humanista, abordagem do Carl Rogers. Só que depois eu fui percebendo que era importante estudar psicanálise, estudar processos desses que trabalham questões inconscientes, e depois eu fui percebendo que é importante estudar também processos cognitivos, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que estimula muito essa questão dos nossos hábitos, estudar neurociência. E aí, às vezes, a gente precisa caminhar com essas duas pernas. Então, hoje em dia, eu não trago uma abordagem, eu trago o meu foco é auxiliar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Por isso que eu não paro de estudar, por isso que eu não paro de aprender, não paro de fazer novas formações, porque cada vez que eu vou aprendendo mais, vou auxiliando, autossugestão. Então tem muita coisa que a gente vai englobando e por isso que é mais fácil focar em que pessoas que eu quero ajudar do que às vezes como se fosse um time de futebol, numa abordagem única da psicologia. Eu já tive muito isso. Depois que eu, por exemplo, trabalhei na clínica e tinha profissionais de diferentes abordagens e a gente discutia e o quanto que eu aprendi e dá para aprender com tantos autores aí da psicologia, tá? Então esse é um ponto. Primeiro passo então, aonde eu estou, para onde eu vou? Ter um domínio e um exercício de técnicas de alívio da ansiedade, não parar por aí. Qual que seria um terceiro passo? Eu identificar meu perfil comportamental. Como é que eu tendo a me comportar? Será que eu sou mais analítico? Será que eu sou mais criativo? Será que eu sou mais relacionado a objetivos? Eu sou mais metódico ali em relação ao objetivo? Será que eu sou uma pessoa mais de pessoas? Então eu me preocupo muito se está todo mundo bem? Ou eu sou muito focado em objetivo? Ou eu sou mais criativo, sou mais visionário? Ou eu sou mais detalhista? E a gente tem diferentes perfis e tem técnicas, exercícios, atividades que a gente vai fazendo para eu descobrir qual é o meu perfil comportamental e entender que as pessoas não têm o mesmo perfil que eu e está tudo bem, a gente pode se complementar. A gente faz trabalho em relação a isso, é importante também entender quais são os meus valores, o que é importante para mim. Quando a gente estava falando da briga, às vezes, de razão e emoção, parece que minha razão quer ir para um lado, minha emoção quer ir para o outro, e aí que direção eu vou? É importante eu ir relacionado ao que é fundamental para mim na minha vida, que é o que a gente chama dos nossos valores. E se eu não tenho clareza dos meus valores, às vezes cada coisa vai puxando para um lado. Então, se eu tenho consciência dos meus valores, isso também é uma atividade, um exercício que a gente faz, que a gente vai fazer na mentoria, eu descobri os meus principais valores, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, na minha vida financeira, na minha saúde, na questão da minha espiritualidade também. E se eu tenho clareza dos meus valores, eu consigo direcionar minha razão e minha emoção para um lado só, para aquilo que eu quero. E quando eu alinho com meus valores, vem uma força maior. Eu paro de ficar fazendo queda de braço comigo mesmo sem sair do lugar. Então esse é um ponto importante também, é um terceiro módulo que a gente trabalha na mentoria. O quarto módulo, um quarto passo importante, que é o que eu acho que ajudou muito para mim na minha garganta, é o resgate da minha criança interior. É o adulto de hoje fazer as pazes com a criança de ontem. Muitas vezes você está sofrendo e quando você já percebeu que parece que você tem uma atitude, às vezes infantil, às vezes parece que eu sou uma criança pedindo colo, porque a criança que está dentro de mim, a criança ferida, busca fora o que às vezes eu como adulto de hoje tenho que acolher. E a gente faz esse trabalho, é um trabalho emocionante, como eu falei, eu lembro disso como se fosse hoje eu fazendo essa vivência, e quantas vezes eu já fiz isso, já participei de atividades como essa, já conduzi esse exercício. É um exercício muito emocionante, é um exercício muito profundo e curativo, e que é sempre muito bom quando a gente conduz, e eu acho que muito importante. Esse é um módulo. Esse é o quarto. Quinto passo. Quinto passo. Trabalhar questões familiares. Primeiro papel que a gente tem na vida é como filho. A gente nasce de um pai e de uma mãe. Mesmo que eu não tive relação com meu pai, não vi o meu pai, ou às vezes não tive relação com a minha mãe, ou às vezes eu fui, de repente, várias situações, eu fui criado com a minha avó, com situações assim, e às vezes se é fácil trabalhar questões da minha família, é bom que eu trabalhe, se é difícil, é importante que eu trabalhe. Às vezes eu sigo padrões, a gente chama, né, por exemplo, até na constelação familiar, traz um termo, né, da lealdade invisível, às vezes eu estou sendo leal, às vezes eu estou repetindo padrões.
E enquanto eu não, ou eu sigo aquela mesma coisa, quando eu vejo eu estou fazendo igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe, ou às vezes eu faço o oposto, eu quero ser o oposto do meu pai, o oposto da minha mãe. E aí eu estou preso àquele modelo, só que fazendo o contrário. Então, trazer consciência e resgatar e trabalhar questões familiares é essencial também. E a gente está trabalhando, e a gente está terminando já, viu, gente? O Eduardo comentando aqui, né? O Eduardo participou do nosso treinamento, né? Eu me lembro bem desse exercício da criança. Eduardo, depois eu vou falar com vocês do treinamento Chega de Crise. Quem fez o treinamento, depois eu vou conversar com vocês lá na comunidade, viu? Quem quiser participar da mentoria, vai poder, enfim, se você tiver afim, tamo juntos, porque a gente tô trazendo mais coisas ainda para a mentoria, além do que a gente já fez no treinamento. E por sexto, para fechar, para que eu não tenha mais crises de ansiedade, eu preciso aprender a lidar com as crises da vida. A vida não vai parar de apresentar crises, desafios. A gente está vivendo agora uma crise global, uma crise estadual, cada um na sua cidade. Às vezes a gente tem crises familiares, a gente tem crise financeira, a gente tem crises emocionais, que é a crise de ansiedade. Eu consigo me libertar das minhas crises de ansiedade quando eu aprendo e eu tenho ferramentas e vou me fortalecendo e vou desenvolvendo uma confiança e vou fazendo todo esse trabalho do que a gente falou, sabendo onde é que eu estou, sabendo onde eu quero ir, trabalhando a minha autoestima, resgatando os meus sonhos, o que eu quero, trabalhando a questão da minha criança, trabalhando questões familiares, para que eu tenha a força de trabalhar as crises que vão sempre aparecer na minha vida. Se eu não sei lidar com os problemas, se eu não sei transformar meus problemas em oportunidades, a gente tem todo um exercício para isso. Eu, inclusive, escrevi um capítulo de um livro aqui, eu acho que eu tenho até ele aqui. Minha fotinha aqui, acho que tem uns 5 anos aqui, olha a minha fotinha bonitinha aqui, ó, Pedro Costa, né? Eu escrevi um capítulo nesse livro aqui, justamente nesse exercício que eu passo dos 6 passos da crise ao salto de qualidade. Como é que eu uso as crises da minha vida para dar um salto de qualidade? E a gente faz isso, eu inclusive comento, o Eduardo já ouviu, né, sobre situações que eu lidei com situações dolorosas na vida e a gente pode usar elas para um trampolim, para dar um salto de qualidade na nossa vida. E se a gente não aprende a lidar com as crises da vida, isso pode estar contribuindo para que a gente fique paralisado nas crises de ansiedade. Então a gente consegue dar um basta nas crises de ansiedade, mas a gente não vai parar as crises que tem no mundo e nem na nossa vida. E viver é superar crises. Às vezes um bebezinho não consegue andar. A crise que ele tem é saber sentar. Depois ele senta, agora ele quer engatinhar. Depois que ele engatinha, ele quer levantar. E tem a crise de não conseguir levantar. E aí cai, levanta. A gente nasce com essa confiança, com essa perseverança de dar um passo e ir superando. Só que as coisas que vão acontecendo na nossa vida, às vezes vão tirando essa nossa força. E aí, um exercício, com técnica, fica mais fácil da gente se capacitar, de se sentir bem para encarar as crises da vida. E aí a gente não vai precisar mais de estar sofrendo as crises de ansiedade. Gente, eu sei que foi muita coisa. A gente não resolve as crises de ansiedade num dia. Eu não sei no ritmo aí se vocês anotaram. O pessoal pediu muito aí para deixar a live salva. Vai ficar salva. É o nosso episódio número 100. Vai ficar salvo. E eu falei que tinha uma surpresa, um presente e tem um convite. O que vocês acharam aí? Foi muito corrido? Deu para pegar? Deu para anotar? Como eu falei, não é fácil, não, mas muito menos não é impossível. Eu quero oferecer uma coisa para vocês aqui, para que esse caminho seja ainda mais tranquilo de ser realizado. Que a gente possa fazer, inclusive, talvez com outras pessoas que desejem superar esse caminho também, para que a gente possa fazer juntos. Vai ficar salvo sim, Reinaldo, pode ficar tranquilo. A Fran está processando, eu sei. Eu fiquei pensando que era mais fácil eu chegar e falar, gente, é muito simples, é muito fácil, é só fazer uns 3 passinhos aqui, entra na minha mentoria e depois vocês vão ver lá que é um processo. Então eu quis deixar claro que é um processo, mas que é possível. Que é possível. Legal, obrigado.
Que bom, que bom. E aí, gente, eu vou falar primeiro do presente e eu vou falar depois da oportunidade. O presente é o seguinte: a gente está comemorando o episódio número 100. E eu não vou falar, eu falei que é um presente, mas só para quem está aqui, só para quem assistir, quem ouvir. Eu quero dar para vocês um vale de R$100. Quero dar para vocês um vale de R$100 que vocês podem utilizar ou para mentoria, é onde eu sugiro. A gente vai começar a nossa mentoria Chega de Crise de Ansiedade semana que vem. Para quem está aqui, eu já divulguei a mentoria. Tem pessoas que já fizeram a aplicação, né? Então precisa preencher a aplicação. Se você já preencheu a aplicação, eu não vou nem falar em valores aqui, tem lá na aplicação. Se você já preencheu a aplicação e está vendo isso aqui, e talvez pode mudar alguma coisa que você colocou lá, preencha ela de novo. E em algum lugar você tem que colocar lá, escrever lá, vale de R$100 do Fala Ansiedade. Se você, quem colocar aqui um vale de R$100, eu quero dar R$100 para vocês que estão aqui, que estão acompanhando, para a gente comemorar juntos. Coloca lá, vale de R$100, e aí você vai ter R$100 de abatimento na mentoria Chega de Crise. Ou, se você quiser ter uma experiência de um contato, um processo comigo, eu me comprometo também. Aí você, as duas coisas você precisa preencher um formulário. Por quê? Porque é uma barreira. Porque tem gente que chega para mim e fala, ai Pedro, pelo amor de Deus, me salva. Mas às vezes não está disposto a mover uma palha. E eu já aprendi que a gente só consegue ajudar alguém que quer ajuda e alguém que está disposto a se ajudar, que está disposto a se movimentar. Então tem uma barreira que é você preencher um formulário. Só isso já tira um monte de gente que fica, pelo amor de Deus, me ajuda, e às vezes não tira 5 minutos para preencher um formulário. Então, um voucher de R$100 para mentoria Chega de Crise e um voucher de R$100, se você quiser ter uma experiência, conversar comigo, você vai preencher lá também. Preenche direitinho. Se preencher com qualquer coisa lá, você acha que ninguém vai ler? Pelo contrário, eu vou ler, a gente vai ler, não tem um que não passe por mim. E se escrever um monte de coisa nada a ver, a gente já descarta. Se você escrever com verdade, com intenção, colocando lá, você escreve lá, voucher de R$100. No acompanhamento, seja para um processo individual, seja para mentoria. A mentoria vão ser 8 semanas, a gente vai ter processo juntos, a gente vai ter uma coisa que eu estava falando aqui, né, que o Eduardo não teve ainda. E Eduardo, fala comigo lá, se você quiser participar, os alunos antigos, a gente honra quem veio antes, tá? A gente honra quem veio antes. Então, se você tiver afim, vamos lá. A gente vai ter um GPS e a gente vai ter um diário de bordo, que é para a gente ir acompanhando dia a dia, para eu sair daquele alerta vermelho ou alerta laranja, fazendo as atividades, que às vezes me demoram uns minutinhos por dia, e na aula a gente vai fazer os exercícios juntos. Então, durante a aula, a gente vai fazer os exercícios juntos, a gente vai poder trocar, vai poder tirar as dúvidas juntos. A gente vai ter esse intensivão de 8 semanas. E depois as aulas vão ficar gravadas para você ter acesso a esse conteúdo durante um ano. Mas a gente vai ter esse intensivão de 8 semanas na mentoria. Quem botar lá, voucher de R$100. E se você quiser ter uma conversa comigo, bota no formulário e bota lá, voucher de R$100. Ô Israel, tá aqui junto também. Israel participou da primeira turma, né? Israel, se quiser fazer de novo, você, Eduardo, pessoal da turma lá, tamo junto, viu? Eu honro, importante honrar quem veio antes. Vocês já fizeram, vocês investiram quando a coisa estava ainda mais no início. Tem uma live, tem um Fala Ansiedade com Israel, né, Israel? Se você quiser ir junto, fazer uma reciclagem, vão ter coisas novas, tem coisas que já fizeram, quiser fazer de novo, falem comigo. Eu até comentar lá na comunidade, esses dias passaram corrido, mas eu vou comentar na comunidade lá para os alunos antigos, vão poder participar também, tá? O pessoal está perguntando aonde. O grupo de mentoria, eu não quero que passe muito, eu quero que principalmente essa primeira turma, que seja um grupo menor. A gente vai começar na semana que vem, então para quem quiser se inscrever já essa semana, para a gente começar a semana que vem. Então eu quero que seja um grupo reduzido, para a gente ter o máximo de atenção, então não vai ter muita gente, não vai ser muita gente não. E aonde estão essas duas coisas? No link da minha bio aqui do Instagram. No link da minha bio
A minha bio é o meu perfil, né? Então tem o link, como é que chama aquele link? LinkedIn, Linktree. Linktree, você tem ela na minha bio, eu falo, sou psicólogo, não sei quantos atendimentos, mais informações. Aí você clica lá e tem mentoria chega de crise, acompanhamento individual. Os dois têm formulários. Você coloca no formulário, dá um jeito de botar lá. Eu não vou divulgar isso em lugar nenhum. Vocês que estão aqui, ou quem for ouvir depois essa semana ainda, escreve lá. Os alunos do treinamento chega de crise, não precisa, pode vir falar comigo que eu já conheço vocês e aí vocês já vão ter essa... Enfim, né? Vocês já vão poder fazer novamente. Quem não for aluno do treinamento chega de crise, se inscreve lá. Eu tô querendo fazer isso para comemorar junto. A gente comemora junto. E a gente celebra junto. E a gente tá junto. Gente, então é isso. Pô, eu achei que ia passar, eu achei que ia demorar umas 2 horas. Então 1h17. Legal. Gente, eu quero agradecer demais. Eu lembro de 2 anos atrás, quando comecei o Fala Ansiedade. Às vezes eu tenho até vergonha quando eu olho lá. Se hoje em dia não tá tão bom, não. 2 anos atrás, então o negócio tava. Às vezes quando o pessoal fala, Pedro, eu vou começar a assistir o Fala Ansiedade do começo, me dá até um frio na barriga. Eu falo, não. E a gente vai continuar. Porque a gente fez 100 agora, a partir do 100 é que a gente começa pra valer mesmo. A gente tava só treinando, viu, gente? E eu acho que esse é o desafio. Começar sem estar pronto, encarar, compartilhar, voltar a sonhar, resgatar nossa autoestima, fazer uma gestão das nossas emoções. A gente merece, a gente trabalhar o nosso senso de merecimento, o senso de contribuição. Isso ajuda nas diferentes áreas da nossa vida. Espero que eu tenha conseguido corresponder com aquilo que eu venha prometendo. Desejo tudo de melhor. Se você tiver qualquer dúvida, pode vir falar comigo. E o link dos dois estão lá na bio. E para quem quiser, como eu falei, celebrando aqui os 100 episódios, um voucher, um vale de R$100 para quem quiser colocar lá e dá um jeito de botar esse vale de R$100. Eu não vou oferecer, você vai ter que botar lá. Vale de R$100 do Fala Ansiedade. Gente, beijão, grande Gilson, Marcos, Neide, valeu. Gilson, Israel, Eduardo. Gente, grande beijo para vocês. Tudo de melhor. Não é fácil, mas é possível. Pode ser até divertido. Grande beijo para vocês. Tudo de melhor e até a próxima.